Bem, antes vou me apresentar, né? Me chamo Igor Silva, sou analista e educador aqui na Admirals e hoje nós vamos falar sobre como operar índices americanos para day trade, ok? Você já nos segue no YouTube? Gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo relevante como este de hoje, beleza? O que são índices americanos, tá? São indicadores estatísticos que medem o desempenho de um grupo selecionado de ações negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. São usados para acompanhar o desempenho geral do mercado de ações, representando o valor agregado das ações incluídas neles. Um exemplo de índices americanos aí famosos, né? Os principais. Dow Jones, que é um dos índices mais antigos e conhecidos. O Dow Jones acompanha o desempenho de 30 grandes empresas dos setores industriais e de serviços nos Estados Unidos, que tem uma importância, uma relevância muito grande, tá? Vamos colocar aí o coração, né, da indústria americana é o Dow Jones, né? Temos também o S&P 500, que é um índice ponderado pelo valor de mercado, que inclui 500 das maiores empresas negociadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. O S&P 500 abrange uma ampla gama de setores da economia americana e é frequentemente considerado um indicador representativo do mercado de ações em geral. Índices americanos mais famosos, continuando, Nasdaq Composite. O Nasdaq Composite é o índice ponderado pela capitalização de mercado de mais de 3.300 ações ordinárias listadas na Bolsa de Valores Nasdaq. Ou seja, esse índice representa a rentabilidade das empresas contidas na Bolsa de Valores. Além disso, quanto maior o valor de mercado da empresa, maior é o seu percentual no índice. Temos também o Russell 2000, que é um índice que rastreia o desempenho de 2.000 empresas de menor capitalização de mercado listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. O Russell 2000 é frequentemente utilizado como indicador de desempenho das empresas de pequeno porte. Então, já que entendemos que os principais índices, né, é o Dow Jones, o S&P 500, a Nasdaq e o Russell, agora vamos tentar entender, compreender com mais qualidade como podemos aproveitar esses índices para fazer operações de day trade, né? Antes, vamos recapitular o que é o day trade. O day trade é nada mais que uma estratégia de negociação em que os traders compram e vendem ativos financeiros, como ações, moedas, commodities ou índices, dentro do mesmo dia de negociação. Você abre e fecha a negociação no mesmo dia. Ao contrário de investidores de longo prazo que buscam ganhos ao longo de meses ou anos, os day traders procuram lucrar com as pequenas flutuações de preço que ocorrem durante um único dia. Os índices americanos, eles são, de longe, uma das melhores alternativas para fazer day trade, porque é muito líquido. Aqui na Admirals, as condições são muito boas, né, de spread. De fato, os índices, principalmente por representarem uma economia tão forte como a americana, eles são muito atrativos. Porque quando você está operando os índices, você está operando as principais ações, tá? Pode ser na Nasdaq, que em sua maioria é tecnologia, então seria as principais ações de tecnologia. Pode ser a Dow Jones, que grande maioria ali é industrial, tem um peso commodity muito grande, então você estaria mais segmentado também, ou a S&P 500, que abrange as 500 maiores empresas, tá? Dos Estados Unidos. Então, é interessante porque os índices americanos, eles dão a possibilidade de você nichar ou nichar, vamos colocar aí o Dow Jones, né? Você nicharia, o Russell também você nicharia um pouco, porque são empresas de menor capitalização, tá? É uma outra métrica de composição de índice, ou a Nasdaq, que você estaria mais voltado para as techs. E aí eu estou falando de Apple, de Google, de Amazon, e assim vai.
Então, o peso das empresas nesses índices varia muito acerca da capitalização delas. Então, já mencionamos aqui que, por ser muito líquido, por ser bastante técnico, é bem viável para day trade. Agora vamos nos aprofundar sobre os benefícios do day trade. Benefícios para realizar day trade. Potencial de lucro rápido. O day trade oferece a oportunidade de obter lucros em curto prazo, pois os traders buscam aproveitar as flutuações diárias dos preços dos ativos. Flexibilidade. Os traders têm a liberdade de decidir quando e quantas operações realizar. Isso permite que se adapte às condições de mercado e ajustem suas estratégias conforme necessário. Liquidez. Permite execução rápida de ordens, reduz o impacto do mercado, proporciona spreads menores e oferece maior flexibilidade de escolha. O caso dos índices, né? Que por ser muito líquido, é super acessível de operar. Autonomia, oportunidade de trabalhar de forma independente, e isso pode ser atraente para pessoas que desejam ter controle sobre suas atividades financeiras. Agora vamos aos riscos associados ao day trade. É importante enfatizar os dois lados, né, gente? Volatilidade significa que os preços dos ativos podem flutuar rapidamente em curtos períodos de tempo. Isso pode levar a perdas substanciais se as operações forem mal planejadas, tá? E o estresse emocional exige decisões rápidas e frequentes, o que pode levar a um alto nível de estresse emocional. A pressão para obter lucros pode afetar negativamente a saúde mental e emocional dos traders. Esse é um ponto importante para a gente trabalhar aqui, né? O day trade, ele naturalmente, ele é estressante. O day trade é uma profissão. Por quê? Demanda de dedicação. E por ser uma profissão que tem um estresse emocional envolvido, sempre é bom a gente se preparar bem mentalmente. Eu costumo fazer meditação antes do pregão, tentar fazer algumas visualizações ali do meu plano de trading e projetar as minhas ações para que elas sejam praticamente automáticas ali no momento que eu estou executando minha estratégia. Então, existem alguns cuidados que é necessário você tomar para que o day trade seja efetivo e seja saudável também, porque, sim, é uma modalidade extremamente lucrativa, mas é necessário você controlar o risco, ter uma gestão de risco excelente, também ter ali um limite para operações, tá? Para você não ter overtrading. É muito importante você operar com qualidade. E aí sim você vai desfrutar do que o day trade tem de melhor para oferecer, tá bom? Riscos associados ao day trade, conhecimentos e habilidades necessárias. É essencial possuir um bom conhecimento do mercado financeiro e desenvolver, né, habilidades de análise técnica, uma compreensão sólida das estratégias de negociação. A falta de preparo pode levar a perdas significativas. Então, eu falo que o day trade ele é a Ferrari. Então, tem que haver uma boa preparação e uma experiência para que você possa dominar esta modalidade. Principais ferramentas de análise técnica usadas para operar índices americanos no day trade. Gráficos de vela, que é uma forma popular de representar os movimentos de preço. Ao longo do tempo, eles fornecem informações sobre abertura, fechamento, alto e baixo dos preços, bem como os padrões de reversão e continuação de tendência. Temos também as médias móveis, indicadores que calculam o preço médio de um ativo ao longo de um determinado período. Elas são usadas para identificar tendências de curto, médio e longo prazo. As médias móveis mais comuns incluem a média móvel simples e a média móvel exponencial. Indicadores de momento. Os indicadores de momento, como RSI e o oscilador estocástico, identificam a velocidade e a força do movimento de preço. Eles mostram se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, sinalizando uma possível reversão da tendência. Bandas de Bollinger, indicador de volatilidade que consiste em uma média móvel simples juntamente com duas bandas que representam a volatilidade dos preços.
riscos. Elas ajudam a identificar períodos de alta ou baixa volatilidade, além de possíveis pontos de reversão ou continuação da tendência. Padrões gráficos. Os padrões gráficos, como triângulos, cabeça e ombros, bandeiras, são formações visuais que podem indicar possíveis movimentos futuros de preço. Esses padrões são amplamente utilizados na análise técnica para identificar oportunidades de entrada e saída. MACD. O MACD é um indicador que usa médias móveis para identificar mudanças de tendência e fornecer sinais de compra e venda. Ele possui uma linha principal, uma linha de sinal e um histograma. Os cruzamentos e divergências entre as linhas do MACD indicam oportunidades de negociação e a força da tendência. Diga sim às ações e não às comissões. Opere ou invista em CFD sobre ações, agora sem comissões, tá? Na sua conta Trade MT4, Trade MT5 e Invest MT5. Qualquer dúvida é só falar com o nosso executivo de contas, ok? Análise fundamentalista aplicada aos índices americanos. A gente terminou ali o início, né, do desenvolvimento sobre algumas ferramentas que podem ser utilizadas na técnica, mas a gente vai se aprofundar no final, tá? Então, vamos para a análise fundamentalista aplicada aos índices americanos. Indicadores econômicos. Envolve o acompanhamento de indicadores econômicos como Produto Interno Bruto, a taxa de desemprego, a inflação, os números do setor industrial. Esses indicadores podem fornecer insights sobre a saúde da economia dos Estados Unidos, que pode influenciar o desempenho dos índices. Também inclui a avaliação dos balanços patrimoniais, demonstração de resultados e fluxo de caixa das empresas, tá, que compõem os índices, o balanço e demonstrações financeiras. Tá? Ao analisar esses relatórios, os investidores podem avaliar a saúde financeira das empresas e identificar possíveis oportunidades ou riscos. Um ponto importante desse quesito é porque quando a gente está operando índices americanos, né, tanto a questão dos indicadores econômicos da economia americana, como os balanços e demonstrações financeiras das empresas, contam muito. Ou seja, você tem o macro, que é como é que está a condição da economia americana como um todo, e você também tem como está a saúde das empresas que compõem os índices. A soma desses dois fatores repercute nos preços, ok? Então, recapitulando que esse ponto é muito importante, tá? Para a gente frisar. Indicadores econômicos. Envolve acompanhamento de indicadores como o Produto Interno Bruto, a taxa de desemprego, a inflação, os números do setor industrial. Esses indicadores fornecem insights sobre a saúde da economia dos Estados Unidos, o que pode influenciar o desempenho dos índices. E balanço e demonstrações financeiras também inclui avaliação de balanços patrimoniais, demonstração de resultados e fluxo de caixa das empresas que compõem os índices. Ao analisar esses relatórios, investidores podem avaliar a saúde financeira das empresas e identificar possíveis oportunidades ou riscos. Tá? Um exemplo interessante de quando estamos operando e temos algum dado econômico aí da economia americana, o impacto, por isso que é bom a gente saber, acompanhar e ter mais ou menos um entendimento sobre o que esperar, porque caso você não acompanhe, pode ser pego de surpresa, uma hipervolatilidade e atrapalhar ali o seu trading, tá? Então, por isso que é super importante você acompanhar, tá? Tanto os dados econômicos, nesse exemplo, como os earnings, né? Os balanços e demonstrações financeiras. Os earnings é um bom exemplo também. Você pode estar operando ali e existir uma determinada expectativa ou houve um determinado resultado que está afetando um pouco ali, tornando errática talvez a movimentação de um determinado índice, né? Por conta de uma empresa com grande peso que está ou os seus earnings está deixando o mercado aflito, ou deixando o mercado confiante, etc. Então, isso impacta bastante, tanto a questão dos dados econômicos, que pode acompanhar no calendário econômico, né? Como também dos earnings das empresas que têm um grande peso nos índices. Um exemplo da Nasdaq. A Apple tem um grande peso, a Apple, na Nasdaq. Então, lógico que os seus earnings vai afetar tanto em termos
termos de expectativa antes, né? Como também em termos do resultado em si após, né? Eventos macroeconômicos e políticos. Considere eventos macroeconômicos e políticos que podem impactar os índices americanos. Inclui eventos como decisão de política monetária, mudança na legislação e regulamentação, tensões comerciais, eleições e outros eventos geopolíticos relevantes. Setores e empresas específicas. Permite avaliar a performance de setores específicos e empresas dentro dos índices. Os investidores podem analisar a competitividade de empresas, suas perspectivas de crescimento, sua liderança de mercado, entre outros fatores, a fim de identificar oportunidades de investimento. Fatores macroeconômicos e eventos influenciam índices, política monetária. As decisões de política monetária, como mudanças nas taxas de juros e medidas de estímulo adotadas pelos bancos centrais, podem afetar os índices. Um exemplo, a diminuição nas taxas de juros podem estimular a atividade econômica e impulsioná-los, tá? Enquanto o aumento nas taxas de juros podem ter o efeito oposto. Gente, esse é um caso muito interessante para acompanharmos, né? Ano passado, praticamente, a Nasdaq, ela sofreu muito com o aumento forte, né, dos juros, porque as tecnológicas, as techs, né, o mercado como um todo sofreu, mas as techs sofreram muito, né, sofreram bastante. Por quê? Porque elas são empresas que naturalmente precisam mais de empréstimos, empresas que geralmente pegam bastante empréstimo. E com os juros mais altos, fica caro para elas pegarem um empréstimo. Ou seja, por conta disso, naturalmente o crescimento delas vai ser menor, porque juros altos, ela vai ter dificuldade para conseguir financiar o seu crescimento. Ok? Então, por isso que quando a gente teve aquela escalada de juros fortes ano passado, naturalmente, com isso, a Nasdaq sofreu bastante, porque as empresas techs estavam com dificuldades, estavam sofrendo por conta dos juros e atrapalhando, assim, o seu crescimento. Então, quando tem a política monetária mais hawkish, tem uma política monetária que aumenta juros, o que acontece? As empresas têm mais dificuldade de crescer, porque o dinheiro fica caro e tendem a cair, teoricamente, né, o seu valor de mercado. Quando os juros caem, o efeito é completamente oposto. Então, todos os momentos de bonança, né, que tivemos nas bolsas foram exatamente porque os juros caíram para estimular. Então, os juros caem e estimula a economia e faz com que as empresas cresçam bastante na bolsa, porque elas conseguem pegar dinheiro barato para investir na sua expansão, no seu crescimento. E quanto maior a expansão, naturalmente maior a receita, tá? E maior os lucros, teoricamente, ok? Então, juros baixos, como ocorreu logo após o Covid, né? Os juros foram lá para baixo, praticamente zerado. O que é que aconteceu? Um boom absurdo das ações americanas e principalmente das tecnológicas, né, que bateram recorde de crescimento, exatamente por conta dessa situação de dinheiro barato para investir e financiar no seu crescimento, tá bom? Indicadores econômicos. Fatores macroeconômicos, como crescimento do PIB, a inflação, o desemprego e os dados do setor industrial, podem afetar os índices. Se os indicadores econômicos mostrarem um crescimento robusto, baixa inflação e mercado de trabalho saudável, isso pode ser percebido positivamente pelos investidores, impulsionando os índices. Por outro lado, dados econômicos fracos podem levar a quedas nos índices. Então, outra questão super poderosa, né? Quando nós trabalhamos com análise dos indicadores econômicos, a gente também consegue projetar uma viés, né, cognitiva para a gente usar como um filtro ali nos nossos gráficos. Então, se você está operando ali no day trade, está esperando um determinado dado vir e você já estudou antes, já viu as possibilidades dependendo do resultado, aquilo, lógico, pode te ajudar a filtrar uma operação muito bem sucedida. Então, por isso, os indicadores econômicos têm uma grande influência, tá bom?
Inclusive, essa situação também que a gente está vivendo hoje, do combate à inflação, é um dos grandes responsáveis pelos juros estarem altos, né? Como está. Fatores macroeconômicos e eventos influenciam índices, eventos geopolíticos e políticos. Eventos geopolíticos como tensões comerciais, conflitos internacionais, eleições e mudança política fiscal podem ter impacto nos índices. Esses eventos podem criar incertezas e afetar a confiança dos investidores, levando a movimento de volatilidade. Gente, alguns anos atrás, tinham tensões muito fortes entre os Estados Unidos e a China, uma guerra comercial bem forte, e ela estava afetando muitos preços. Então, a volatilidade, a fúria do mercado neste momento era exatamente por conta de guerra comercial. Então, esses eventos geopolíticos e políticos impactam demais e também devem ser acompanhados. Impacta muito no day trade. A gente pensa que a maioria, na verdade, dos traders pensam que esses determinados dados são para o swing e tal. Não, não, porque você pode estar operando, de repente vem um anúncio aí relacionado a uma que pode criar ali uma tensão comercial entre Estados Unidos e China, e o mercado vira exatamente no momento que algo sai ali do que ele estava esperando, tá? Por quê? Por conta desse drive. Então, até a gente chama isso de drive, né? Drive de movimentação. Então, isso deve ser acompanhado porque pode simplesmente mudar o rumo do mercado em um dia, caso tenha algum evento geopolítico e político relacionado. Fatores macroeconômicos e eventos influenciam o índice, setores específicos. Fatores e eventos que afetam setores específicos de economia podem ter impacto direto nos índices. Por exemplo, uma regulamentação mais rigorosa em um setor específico pode afetar negativamente as empresas desse setor e, consequentemente, os índices que as incluem. Outra questão, notícias e divulgações corporativas, anúncio de resultados financeiros, fusões e aquisições, escândalos corporativos e outras divulgações podem influenciar os índices. Informações positivas ou negativas sobre empresas específicas podem ter um efeito cascata nos índices, dependendo da importância dessa empresa na composição. Já conhece o copy trading? Copie os trades mais bem-sucedidos, ou você também pode estar entre os trades que compartilham suas experiências com outras pessoas. Copy trading é uma ferramenta incrível aqui da Admirals. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso executivo de conta, que ele é incrível, com certeza vai te ajudar, o Eric Oliveira, beleza? Estratégias de day trade para índices americanos. A gente tem o scalp, que os scalpers aproveitam as pequenas flutuações de preços e liquidez do mercado para entrar e sair de negociações em um curto espaço de tempo. Tem breakout também, que é uma estratégia que envolve identificar níveis de suporte e resistência em um índice e buscar operações quando ocorre uma quebra desses níveis. As retrações, né? A retração de Fibonacci, que é a minha favorita, inclusive, as ferramentas de Fibonacci, que é uma estratégia baseada na teoria de que os preços dos ativos tendem a se retrair em níveis específicos após um movimento significativo. Os traders usam os níveis para identificar possíveis pontos de reversão e tomar decisões de compra ou venda. Estratégias de momento. Essas estratégias buscam identificar ativos ou índices que estão exibindo força ou impulso significativo. Os traders procuram entrar em posições quando há um aumento rápido nos preços, acompanhado por um aumento no volume de negociação. Padrões gráficos. Esses padrões podem identificar pontos de entrada e saída, bem como a direção provável do movimento de preços. Médias móveis e cruzamentos. Acompanhar o cruzamento de diferentes médias móveis, como a média móvel de curto prazo cruzando acima da média móvel de longo prazo, para identificar pontos de entrada e saídas de operações. Temos também a extensão de Fibonacci, que pode identificar, projetar, né, potenciais níveis futuros de suporte e resistência.
e ajuda a determinar áreas onde o preço pode atingir objetivos de lucro após uma tendência se estender. E temos também os padrões, né? As figuras, identificação de padrões repetitivos nos preços, que inclui bandeiras, triângulos, retângulos, entre outros. Os traders buscam oportunidades de negociação com base nesses padrões e usam dados históricos para prever o movimento futuro dos preços, tá? Existe também a negociação de reversão, né? Onde os traders procuram por sinais de que uma pequena tendência, que uma tendência está perdendo força e pode reverter. Isso pode incluir divergências entre indicadores técnicos e preço, padrões de, além dos próprios padrões de reversão em si. Negociação de notícias. Os traders que utilizam a estratégia de negociação de notícia monitoram anúncios econômicos e eventos importantes que podem afetar os índices. Eles buscam aproveitar a volatilidade gerada por esses eventos, tomando posições antes ou logo após a divulgação de notícias relevantes. Como vocês podem ver, há inúmeras possibilidades, tanto para o iniciante quanto para o avançado. Para o iniciante, naturalmente, as médias móveis, a VWAP, indicadores ali de exaustão, o estocástico, o RSI, são excelente alternativa. Para quem é mais avançado, eu naturalmente sou apaixonado por Fibonacci, então retração de Fibonacci, extensão de Fibonacci e outras ferramentas mais avançadas também fazem toda a diferença. Operar, a negociação de notícia, ela geralmente ela é feita pelo institucional e o varejo deve seguir o institucional, que é, como a gente fala, a baleia, né? É o gigante ali. Então, a gente tem, naturalmente, como traders de varejo, uma limitação em relação ao resultado daquele dado ali, daquela notícia, e o impacto que o mercado pode ter daquilo, né? Porque os institucionais, na verdade, têm toda uma projeção ali de cenários que, quando sai o dado, eles já têm praticamente no gatilho ali as ações como resposta àquele dado. O varejo, ele não tem isso, então o varejo deve esperar a reação do mercado, tá? No caso da negociação de notícias, e acompanhar. Então, a negociação de notícias é algo que requer essa observação da reação dos players, porque a reação dos players, naturalmente, né, vai ser a interpretação de que aquele acontecimento, aquele dado, aquela notícia é bom ou não. Então, espera a reação deles e, assim, acompanhe, fazendo, assim, uma operação, né, bem-sucedida, seguindo os criadores dos movimentos, ok? Opere com Admirals, corretora Forex CFD com mais de 8 mil instrumentos financeiros, presença global com suporte Latam, licenciado por CISEC, FCA, EFSA, JCSC e ASIC. Spreads competitivos, 0,8 pips para euro-dólar, 1 pip para o DAX 40. As plataformas de negociação mais populares do mundo, como o MT4 e MT5, disponíveis no seu telefone desktop ou navegador. A melhor corretora de todas, hein, gente? Gerenciamento de risco, gestão de risco. Bem, uma parte importante para a sobrevivência no mercado, a mais importante, gerenciamento de risco, gente. Defina o limite de perda aceitável para cada negociação. Diversifique seu portfólio. Calcule o tamanho da posição com base no seu capital disponível e no risco que está disposto a assumir em cada negociação. Use o stop loss para limitar as perdas caso o mercado se mova contra a sua operação. Evite arriscar uma porcentagem excessiva do seu capital em uma única operação. A gestão de risco, ela é o coração, a base para o day trading bem-sucedido. A gestão de risco, ela é aquilo que vai fazer com que a modalidade day trade seja lucrativa. Tá? Gestão de risco. Porque você pode ter uma excelente técnica. Se você não tiver uma boa gestão, não definir o limite de perda aceitável por negociação, diversificar o seu portfólio, calcular o tamanho da posição com base no seu capital disponível, isso é muito importante. Calcule o tamanho da posição em cima do seu capital disponível. Se você vai colocar ali um stop técnico e financeiro, que seja proporcional ao seu capital.
disponível, tá? E no risco também que você está apto a assumir em cada negociação, ok? Usar o stop loss para limitar as perdas. Gente, isso é o basicão, é indispensável. E evite arriscar um percentual muito alto do seu capital por operação. Não faça isso, ok? Sempre arrisque o mínimo possível para fazer o máximo possível. Armadilhas a serem evitadas. O overtrading. Gente, overtrading é um mal, tá? Evite fazer um número excessivo de negociações, porque pode levar você a decisões impulsivas e emocionais. Overtrade é quando você opera muito, 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 sem qualidade e praticamente é o que a gente chama de dedo nervoso. O day trader que tem overtrading, que sofre de overtrading, ele não vai conseguir ser lucrativo. Então isso acontece com todos os traders, iniciante, experiente, só que a gente tem que ter consciência de que não é saudável e que é anticonsistência. Para sermos consistentes, a gente tem que limitar as nossas perdas por operação, limitar também a nossa quantidade de operações de day trade, ok? Outra questão importantíssima, não seguir um plano é uma armadilha a serem evitadas, tá? A maioria dos traders não seguem um plano, principalmente os iniciantes, né? Converso com muitos traders. E aí, como é o seu plano de trade? Ah, vou implementar ainda. E gente experiente, então faça o seu plano de trade. É importante. É normal também, no início, você ainda está se adaptando com o mercado, é tanta coisa, né? Para entender, para conhecer. Dá para entender o fato de um iniciante não ter um plano de trade. Só que ele deve buscar o quanto antes desenvolver um. Você ter um plano de negociação bem definido para segui-lo, tá? Defina também no seu plano de trade metas de lucro, limite de perda e siga as regras, estabeleça, né? E siga as regras de entrada e saída que você estabeleceu, né? E desviar-se do plano pode levar a resultados inconsistentes. Então, para você ser lucrativo, você precisa de um plano, que é o plano de trading. Tem que definir todos os detalhes e seguir. Outra armadilha que deve ser evitada: negligenciar a análise adequada. Não confie apenas em intuições e palpites, tá bom? Realize análises técnicas e fundamentais para embasar suas decisões de negociação. A análise adequada aumenta suas chances de tomar decisões informadas. Dicas práticas para se preparar para operar os índices americanos. Vamos lá, gente. Papel e caneta agora, porque vou dar o ouro para vocês. Primeiro, elabore um plano de trading, com todos aqueles detalhes que eu te passei. Defina metas realistas. Tem que ser realista, proporcional ao seu perfil, ao risco que você quer correr, etc. Gerencie suas emoções e mantenha a disciplina. Sem disciplina, no day trading não tem lucratividade. Realize a análise prévia, né? Faça ali um cenário antes de você iniciar o pregão para você compreender as possíveis mudanças e como você reagiria a elas, etc. Quanto mais detalhista você for, mais lucrativo e consistente você será, tá? Elabore um diário de trading. O diário de trading mudou a minha vida praticamente, porque quando eu comecei há 12 anos atrás, é muito tempo, né? Eu estabeleci um diário de trading com o objetivo de entender onde eu estava errando ou acertando para sofisticar mais. E através do diário de trading, eu consegui ver cada detalhe dos meus erros e assim ter um ajuste fino, microscópico ali. Muitas vezes são bobagens que estão te afastando da consistência, né? Bobagens que você não percebe porque está envolvido com o processo. Mas se você anotar cada operação que você fizer, anote onde foi que você realizou essa operação, o porquê, quantos lotes você entrou, financeiro, como você carregou a operação, onde você estopou, onde fez os seus alvos, em detalhes, em cada operação. Se você quiser até colocar a hora e etc. As suas impressões emocionais também é importante, porque depois, quando eu lia o meu diário de trading,
eu vi exatamente que a minha postura emocional tinha que melhorar, que a minha postura gerencial tinha que melhorar, que a minha postura técnica tinha que melhorar e onde tinha que melhorar. Quando fazemos diário de trading, a gente consegue até ver qual a hora de incrementar os lotes, o financeiro por operação, qual é o momento ideal da gente ir operar como é o volume, ou até mesmo retroceder um pouco. Quando a gente faz o diário de trading, somos capazes de identificar o onde, o como e o porquê, tá certo? Isso vai revolucionar a consistência. A minha consistência veio depois do diário de trading. Faça um plano de trading e o diário de trading. No plano de trading, você vai dizer o que vai fazer. No diário de trading, você vai ver se está fazendo ou não. Isso é importante. Você vai entender, poxa, isso aqui, ó, que eu coloquei no plano, não estou seguindo, é por isso que eu estou me dando mal. Eu vou mudar isso aqui, eu vou fazer isso aqui da forma mais próxima possível com aquilo que eu me comprometi, e aí você vê o resultado acontecer. A própria questão emocional também. Quando você identifica ali como você se sentiu em uma operação perdedora ou vencedora, você vai modulando também a sua postura emocional no mercado e ficando cada vez mais profissional a sua postura e a sua execução no mercado. Então, elaborar um plano de trade, elaborar um diário de trade, vital. Definir as metas realistas no plano de trade, vital. Realizar uma análise prévia antes do pregão, super vital. Gerencie suas emoções e mantenha a disciplina. Gente, é muito mais fácil você gerenciar suas emoções quando você tem tudo organizado. Porque o desequilíbrio emocional é exatamente a falta de quê? A falta de organização. Você está inseguro porque você não sabe o que está fazendo. Quando você sabe o que está fazendo, a segurança é natural. A segurança vem como algo natural. E aí você passa a trabalhar no automático, principalmente no day trade, que é tão rápido, tudo acontece tão rápido, precisa ser meio que no automático. Ou então, o estresse emocional é muito grande. E para ser no automático, tem que ter planejamento. Então, o plano de trading, o diário de trading é o coração para você ter emoções equilibradas e ter a disciplina para assim ter um bom resultado. A primeira dica para você operar índices americanos no day trade é elabore um plano de trading para os índices. Você pode selecionar aqueles índices ao qual você se familiariza mais. Eu recomendo a Nasdaq, tá? Porque eu gosto muito dela. Dos índices americanos é o mais nervoso, na minha opinião. Então, por isso mesmo, é o que tem os movimentos mais rápidos, fortes, é muito volátil. E para o day trader, que precisa de movimento, acredito que seja o ideal. Então, o Nasdaq é uma boa opção. Então, ok. Um exemplo, eu defini a Nasdaq, vou operar a Nasdaq no day trade, tá? Então isso já é uma parte do componente, é um componente ali do plano de trade. Você vai definir aquilo ali, você vai definir a estratégia que você vai usar. Eu já falei sobre algumas estratégias para iniciante ali, até para o avançado também. Você pode utilizar média móvel, você pode utilizar VWAP, você pode utilizar técnicas ali de breakout, técnicas de reversão. Você pode utilizar retração de Fibonacci para pegar a correção de uma tendência, para você retomar a tendência com os big players, buscando operação na retração. Você pode também buscar ali, projetar, aí fez um breakout, você quer saber até onde leva. Você pode projetar a extensão de Fibonacci para dar próximos níveis ali de oferta e demanda, matemática, de suporte e resistência, etc. Então, existem várias formas de você encaixar um excelente plano de trading e depois monitorá-lo ao longo dos dias, né, das operações, no diário de trading. Quando a gente tem a consciência que, antes de tudo, você vai elaborar um plano de trading, vou fazer um diário de trading. O plano de trading está lá, meta por dia, limite por dia, meta para a semana, limite para a semana, tem o financeiro por operação que eu vou utilizar, tem a técnica que eu vou utilizar. Se você é iniciante, defina tudo de forma simplista. Agora, você avançando, sendo um pouco mais experiente, aí você pode tornar o seu plano de trading bem completo e complexo
para que você esteja munido das alternativas, das opções ali que o mercado pode te dar e aproveitar. Ou seja, não tem nada que nós, como traders, não conseguimos nos adaptar. A gente é flexível, a natureza do trader é flexível. Então, a gente precisa nos organizar. O day trade exige muito mais organização por ser rápido e necessitar que seja praticamente ali no automático, você esteja executando de uma forma ágil, rápido e com as emoções equilibradas. Então, a organização é a base, a gestão de risco é a base, e isso com certeza fará do seu trade muito bem sucedido. Então, índices principais, na minha opinião, para operar day trade, Nasdaq, mas pode ser Dow Jones, se você gosta ali do mercado de commodities, ali, da indústria, ali, petróleo, um exemplo. Dow Jones é uma boa, é um pouco mais estável, né? SP500 também, um pouco mais estável, porque as 500 maiores empresas americanas, então é um pouco mais estável. Agora, as tecnológicas, vai ter bastante emoção, vai ter bastante volatilidade, o que é interessante para quem quer pegar pontos curtos. Scalping, né? Para fazer scalping, você precisa de movimentos ágeis e rápidos para você ganhar pontos curtos. Então, o meu índice de eleição americano é a Nasdaq, porque dá para pegar ponto curto rápido, é forte. Já se você quer estar iniciando agora e fica assustado com índices que tem movimentos muito fortes, vai para o Dow Jones, é mais estável, porque são empresas mais estáveis, indústria, né? Petróleo, commodities ali, é bem mais estável e você não vai sentir tanto o emocional por conta da agilidade, né? Da força ali, como a Nasdaq tem. E o SP500 também é mais equilibrado. Então, dois índices ali para iniciantes, mais equilibrado, mais técnico, mais tranquilo, entre aspas, né? Depende do momento, Dow Jones e SP500. Mas aqueles que gostam mais de volatilidade, scalping, operações rápidas, Nasdaq. Então, posso falar, day trade, negociação diária, Dow Jones SP500 excelente, mais técnico, dá para usar time frames um pouco maiores ali, 5 minutos, 10, até 15 minutos. Mas se você quer fazer o scalping, a Nasdaq é mais indicado, você pode usar de 1, 2, 5 minutos, pode arrastar até 15 também, mas em 1 minuto a Nasdaq é super legal. Então, requer um pouco mais de experiência e de um perfil também mais agressivo. O perfil mais conservador vai buscar aqueles ativos ou aqueles índices que andam mais devagar, que o time frames também, que são mais lentos, que dá para você fazer uma análise mais qualitativa. Então, são essas duas dicas aí, boas dicas, que podem fazer diferença suas operações diárias para os índices americanos. Day trade, mais tranquilo, SP500, Dow Jones, dá para usar quem está começando ali um time frame maior. Mas se você quer, de fato, scalping, raiz, a Nasdaq, muito volátil pela natureza, né, das empresas tecnológicas que são mais voláteis. Então, tech é uma excelente opção para scalping. A partir de 1 minuto você já faz bons trades. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela presença. É sempre maravilhoso estar aqui com vocês, tá? Divulguem esse trabalho, mandem para os seus amigos, para todo mundo aí que você gostaria de dividir também esse conteúdo, essa experiência que a gente está tendo aqui. Não esqueçam de ir lá no nosso canal do YouTube, curtir, compartilhar, comentar e se inscrever, além de se inscrever no canal, ativar, né, o sininho para todas as notificações. Para a gente é muito importante o seu apoio, tá, gente? E vamos voltar segunda-feira com o trading ao vivo da sessão asiática, tá? E na próxima quarta, mais conteúdo educacional de qualidade. Muito obrigado pela confiança e audiência de vocês. Até mais, uma boa noite, fiquem bem.